Apresentação: Eduardo Paganella. Muito boa tarde aos nossos ouvintes, agora 1h23, está no ar o Guaíba 300 por hora, o programa para você que é fanático por velocidade, comigo, Eduardo Paganella, e a co-apresentação do jornalista do Correio do Povo, Bernardo Berch. E no programa de hoje tem Fórmula 1 e destaque também para a Stock Car, Bernardo. Boa tarde, Eduardo, boa tarde aos ouvintes. Temos a entrevista com o piloto da Stock Car, Vitor Gens, sobre a categoria de turismo, o gaúcho de endurance em Tarumã e a Fórmula 1 em Singapura. Ele também vai dar os seus pitacos. Lembrando sempre que os ouvintes podem mandar seu recado para o Guaíba 300 por hora através de mensagem e do WhatsApp da Guaíba, no 51 9388 7532. Lembrando também que a íntegra do programa será conferida em seguida no blog Pitlane do Correio do Povo. Beleza, Bernardo, 9388-7532, torpedo e WhatsApp aberto para os ouvintes aqui da Rádio Guaíba. Agora é hora de conferir os destaques do Guaíba 300 por hora. Sobe o giro do motor! Por 7 milésimos, Hamilton tira a pole das mãos de Rosberg em Singapura. Massa tem desempenho superior ao companheiro de equipe, mas fica apenas com a 6ª colocação. Polêmica do momento na Fórmula 1, proibição do repasse de informações pelo rádio para os pilotos. E o nosso entrevistado, o piloto gaúcho da Stock Car, Vitor Gens, que falará ao vivo de Tarumã. Na mesa de áudio nós temos Luciano Vargas, essa faz parte da equipe técnica aqui da Rádio Guaíba. 1h25, Bernardo começa o programa de hoje, o Guaíba 300 por hora, destacando o treino para o GP de Singapura da Fórmula 1 e que teve mais uma vez a Mercedes na frente e mais uma vez Lewis Hamilton como pole position, Bernardo. Mas foi diferenciado o treino, na verdade, eu diria até que foi o melhor treino de classificação da temporada. Foi com assim, ó, parecia que ia ter alguma coisa diferente acontecendo. Deu essa expectativa, porque, desculpa, Singapura é uma pista muito longa, com muitas curvas, e o pneu gasta no meio da volta, o pneu perde ali a melhor performance, e isso faz com que dá uma variação, assim, o piloto não acertar tudo direitinho, ele perde a volta. E por conta disso, a Ferrari liderou o treino em algum momento, a Williams liderou o treino com o Felipe Massa, e até o Daniel Ricciardo também liderou brevemente o treino, mas daí na hora do vamos ver, quando a gente achava até que a Mercedes estava em 6º lugar no Q3, apareceu lá as flechas de prata para cravarem pole position em 2º lugar, né? Acabou a festa, pessoal. Vocês já se divertiram, agora nós vamos retomar a programação aqui. É verdade. E, claro, quando retomou a programação, a disputa ficou polarizada entre Hamilton e Rosberg. Dessa vez deu Lewis Hamilton. Dessa vez não, né? O Lewis Hamilton vem conseguindo algumas pole positions. Ele tem, se eu não me engano, ele tem o maior número de poles na temporada. E é um piloto que está se sobressaindo. Nessas últimas corridas, tem andado melhor que o Rosberg. O Rosberg depois, o Rosberg fez a volta dele, que foi uma bela volta. Inclusive tirou, acho que 4 décimos do Ricciardo. E estava confiante de que tinha sido a volta. E o Hamilton ainda começou a volta dele travando roda. Na primeira curva, travou o pneu. E aí informaram pro Rosberg no rádio, o Hamilton fez a pole por 0,007 em cima de ti. Impressionante. E eles bravejando, droga! E não conseguiu a pole position. 7 milésimos não é um piscar de olhos, não, é mais que 7 milésimos. 7 milésimos é nada. É indescritível 7 milésimos. Impressionante, não tem... É alguns centímetros ali de... calcular em distância, passando pela linha de chegada, centímetros. Deve ser, sei lá, centímetros de diferença. Impressionante, numa volta com 1 minuto e 45 segundos,
7 milésimos fazerem tanta diferença para... Eles estão muito iguais. Eu não sei se o Rosberg não está melhor em ritmo de corrida pelos treinos, né? Bem que às vezes o Hamilton esconde um pouco o jogo. Acho que vai ser uma disputa. Talvez agora a gente tenha a revanche que a gente esperava para Monza, só que o Hamilton estava melhor e fez o ataque, o Rosberg errou. Talvez agora a gente tenha de novo os ânimos se acendem de novo para a gente comemorar na transmissão da corrida. Sem dúvidas. 93887532, Torpedo e o WhatsApp aqui da Rádio Guaíba. Lembrando que o GP de Singapura ocorre na manhã deste domingo, a partir das 9 da manhã. E, claro, a gente vai acompanhar essa corrida e detalhar depois, em seguida, na Rádio Guaíba, o GP de Singapura. Mais uma corrida do calendário de Fórmula 1 que está eletrizante, né? Até porque segue aquela situação. Rosberg com 238 pontos no campeonato, Lewis Hamilton 216 pontos, os dois pilotos da Mercedes lutando e muito pela primeira colocação e pelo título, né? O título que eu já me arrisco a dizer, Bernardo, não sai da Mercedes, né? O título de pilotos. Não, muito difícil, até porque a Red Bull, que parecia que ia encostar, continuou sofrendo bastante problema com o seu propulsor ali. Tanto que Singapura era a pista para eles se destacarem. Mas eles foram relativamente bem. Né? Mas tomaram muita pressão da Williams, que não tem um carro bem adaptado para circuito travado, e até da Ferrari. A Ferrari se aproximou muito ali. Com o Alonso, né? O Alonso é o quinto, mas o Ricardo, por exemplo, terceiro colocado, Sebastian Vettel quarto. Lewis Hamilton primeiro, Rosberg segundo, Ricardo em terceiro, Vettel em quarto, Alonso em quinto, e Felipe Massa na sexta colocação. Não foi daqueles o melhor dos resultados, mas cabe destacar que ele pelo menos ficou à frente do companheiro de equipe, o Valtteri Bottas, que larga na oitava colocação. O Massa ficou a cerca um décimo do Bottas. Pouquinho, mas pelo que a gente viu aqui, a diferença entre os pilotos está muito pequena mesmo, então tem que se comemorar. O Felipe Massa, digamos assim, nos deu um drible na transmissão. Não acompanhei pelo canal, para a emissora aberta, acompanhei pelo canal a cabo. Imagino que na emissora aberta, certos comentaristas devem ter tido chiliques com o Felipe Massa na parte final do treino, porque Massa, na primeira saída... ele era o líder, né? Ele era o líder, era a pole position até poucos instantes antes do fim do treino. E aí começou a ir caindo. Na segunda tentativa com pneus novos ele melhorou só um pouco, os outros melhoraram mais. Mas foi um bom trabalho do Felipe, porque até se só saísse uma pole position seria um azarão tremendo, porque a Williams realmente não tem um carro feito para circuito de baixa. Eles têm complicações ali na aerodinâmica da parte traseira e acerto de suspensão que eles não tracionam bem na saída de curva. É um carro... instável na saída de curva, arisco. Então quando dá um motor ali, acelera, a traseira sai, tu perde tempo e não consegue embalar tão bem. E numa pista de rua isso é muito importante. Mesmo assim ele andou ali perto do bolo, vai largar numa posição razoável, ele sempre larga bem. Então vai que surge mais um pódio para Williams aí. Pois essa é uma das questões. Tomara que o Felipe Massa consiga mais um pódio. Ele na última corrida, em Monza, ele mandou muito bem. Tem umas participações aqui no Facebook aqui do Pitlane, blog do Correio do Povo. Quem fala? O Davidson da Conceição, do Rio de Janeiro, que é nosso ouvinte ferrenho através da internet. Tá lá falando assim, perguntou o que a gente até já respondeu, né? Que ele perguntou se a gente achou da performance da Williams, se esperava menos ou mais. E realmente, eu esperava menos, e ele também esperava menos da Williams, e a Williams ficou um pouco acima do que... Até porque na sexta-feira a Williams foi 17º colocada no treino. Eles estavam perdidinhos, tomando quase 2 segundos dos líderes. Eles tiveram que mudar todo o carro para o sábado. Sim. E também falou aqui que a Ferrari, foi só o Luca de Montezemolo sair que a Ferrari melhorou. Também deu o seu pitaco aqui. Sim. Não sei se é por causa disso, talvez ainda seja, porque na Fórmula 1 tudo é sempre projetado para daqui a uns 2, 3 meses, né? A peça tem que ir para teste, passar pela aprovação homologar na FIA, e aí vai para o carro, né? Então se eles mudaram alguma coisa no carro, ou se é só a pista que favorece um pouco a Ferrari por exigir menos do motor e tal, talvez seja essa a resposta de por que a Ferrari já avançou no grid, depois de um pesadelo completo em Monza que
Um carro chegou em 10º e o Fernando Alonso, o grande ídolo dos tifós, abandonou. Não chegou. Muito bem, 1h33, 1h33, temperatura neste momento na casa dos 23 graus em Porto Alegre. Você pode participar do Guaíba 300 por hora através do WhatsApp 9388-7532, é o torpedo e também o número do WhatsApp aqui da Rádio Guaíba. Agora, Bernardo, vamos destacar o seguinte, uma resolução da FIA que já foi suavizada, já causou um burburinho muito grande a questão da proibição de certas palavras no uso do rádio, né, dos pilotos. Porém, a FIA já suavizou a restrição de uso de rádio para mensagens técnicas aos pilotos. Até para explicar para os nossos ouvintes, durante a semana, causou muito burburinho isso, porque a FIA estava determinando que algumas mensagens de auxílio aos pilotos não poderiam ser repassadas pelo rádio, né? Por exemplo, dizer, olha, seu carro não está entrando muito bem na curva X, então faça isso ou faça aquilo. A FIA queria radicalizar, né? A FIA queria, não pode mais dizer para o piloto que o motor está gastando muito, não sei o que, vai quebrar o motor, ativa a opção Y do Delta X e liga o turbo, não sei em que regulagem. Isso a FIA queria acabar, primeiro porque é muito complicado, até de explicar na transmissão e fica aqueles códigos, aquela coisa... Vai ficar muito codificado. E segundo que parece que os pilotos são operadores de computador e não piloto de Fórmula 1, né? Parece que ele está só mudando opções ali para manter o carro na pista. Sim. E é isso que a FIA não queria mais. As equipes fizeram um certo drama, né? Disseram que, que se não pudesse passar instruções técnicas para o piloto, metade do grid não ia largar, porque tem regulagens que eles fazem na arrancada, que se não passar a instrução, o piloto não consegue sair do lugar, ou vai sair do lugar muito mal, pode gerar acidentes. Falaram que, por exemplo, na hora que entra o safety car, mesmo que eles pudessem avisar, se não regular o carro para isso, ia quebrar o motor do carro, porque tem que fazer uma regulagem da mistura do combustível, que... Enfim. São várias restrições. As equipes argumentaram que esses motores V6 da Fórmula 1, os motores atuais da Fórmula 1, são complexos e por isso seria mais sensato dar um período para que a implementação, né, do sistema de rádio, das novas medidas no rádio, das novas formas de se falar pelo rádio, entrem em vigor para que os pilotos sejam treinados para tal. Para mim, não deveria nem ter rádio dentro de carro de corrida. Eu também sou favorável a cortar o barato desse negócio e o piloto que se vire. Aconteceu até na Fórmula E, né? Na Fórmula E que tinha vários problemas técnicos acontecerem, eles não tinham comunicação de rádio durante a prova. Eu acho mais interessante, porque é o piloto quem decide. Mas o que ficou acertado é que os pilotos não poderão ser orientados no que diz respeito à tocada do carro, ou seja, orientações sobre como fazer a curva X ou Y, isso não vai ter, não está permitido. E o que vinha acontecendo antes, né? Olha, na curva 3 você está perdendo tantos décimos, faz de tal jeito ou faz de tal jeito. Isso aí é algo que deveria ser do piloto, né? Não necessariamente do engenheiro. Já foi mais silencioso o rádio no treino de classificação, assim, como não tinha... Eles fazem muito esse tipo de comentário, fulano, tu tá perdendo tantos décimos e precisa recuperar isso, senão não vai conseguir entrar no Q2. Isso aí acontecia bastante, agora não tá tanto. Eu tava olhando aqui no Twitter, aqui, que é a da Auto Sprint, a revista italiana que entrevistou o Vettel depois do treino, o cara tava confiante ali, ele ficou desapontado com o treino. Falou, a pole estava à nossa porta. Ele ficou na quarta colocação. Ele disse, confiava que dava para conseguir a pole, mesmo com a Mercedes tendo ganho no final ali e ele ter ficado atrás do Ricciardo, companheiro de equipe. Que coisa, desapontado o Sebastian Vettel. Que coisa. Nessa questão do rádio, até o momento mais engraçado do rádio, que é exatamente que não tem essa instrução de pilotagem, foi o Romain Grosjean, que foi muito bem no treino com a Lotus, que é um carro que não está mais recebendo evoluções e é um carro com muitos problemas. E ele, no segundo treino, passou para a segunda fase do treino, e aí ele terminou a volta dele, com uma volta cheia de riscos, assim, ele passou perto do muro, jogou em cima da zebra, e aí entrou o engenheiro e falou para ele, Romain, você foi 16º,
tantos segundos atrás do líder. E ele, meu Deus do céu, como é que pode? Eu me arrisquei, fiz tudo que eu fiz e é 16º que tu vai me dizer que eu cheguei. Não pode ser, que motor bem ruim, ainda esculhambou o fornecedor de motor. É, Renault, né, no caso. Foi bem natural, assim, a frustração do francês Romain Grosjean. É, o Grosjean que não está vivendo grande fase na Fórmula 1, piloto da Lotus. E até chegou a ser promissor, mais promissor, mas agora parece, de certa forma, acomodado numa posição indesejada. Ele não está muito bem, o carro não é muito bom e ele até reclama, mas não vejo uma indignação a ponto dele querer trocar de equipe ou deixar a Fórmula 1. Apenas para destacar, a gente falou no último programa, Bernardo, possível troca-troca entre Vettel e Alonso. Alonso iria para a Red Bull e Vettel iria para a Ferrari, o que não se configurou, Bernardo. Até o momento tinham muitos veículos aí da imprensa internacional tentaram cravar que aconteceria um anúncio ainda durante a semana. Se acontecer, só se for depois do GP de Singapura, mas não parece provável, até porque ambas as equipes teriam muito a perder, alguma coisa a ganhar, mas é uma negociação muito estranha, assim, ainda mais para ocorrer entre forças que nem a Red Bull e a Ferrari, que ninguém gosta de passar alguma vantagem para o outro, né? Ainda mais que o piloto conhece as especificações técnicas, desenvolvimento de carro. Sim. É complicado esse tipo de situação. Teriam um ganho para passar a Mercedes, talvez. Porém, seria uma perda muito grande, né? Mas o ganho principal seria só de motivação dos pilotos que talvez estejam meio indignados com a situação nas suas equipes. O Ricardo, aliás, o Vettel tomando o tempo do Ricardo e o Alonso com um carro que não consegue o campeonato que ele busca lá desde 2006. Eu acho que esse piloto aí, se não mudar de equipe, na Ferrari não vai ser. É impressionante. Não tá num bom momento. O Fernando Alonso, que abandonou, inclusive, a última corrida correndo em casa com o carro da Ferrari. 1h40, 1h40, temperatura de 23 graus em Porto Alegre. O Guaíba 300 por hora vai fazer um intervalo. Em seguidinha a gente volta. Vamos conversar com o piloto da Stock Car, Vitor Gens, que está em Tarumã. Daqui a pouco tem treino do pessoal lá em Tarumã. Falando bem, né? Tá bom? Essa é a chance, meu coração palpitou. Vou apostar a Mega Sena, acumulou. O prêmio que era grande, agora aumentou. 37 milhões, é muito dinheiro. E o sorteio é no próximo sábado. Não perca, Loterias da Caixa. Acredite, aposte. Acumulou. Olá, aqui é o Paulo Odoni. Você sabe, em minha trajetória política, tenho trabalhado para construir um Estado dinâmico, competente, a serviço da sociedade gaúcha e não apenas de um partido. O Rio Grande precisa de políticos com conhecimento, seriedade e entusiasmo, que possam trabalhar para retomarmos nosso crescimento, com melhor saúde, educação e segurança. Os gaúchos precisam ter orgulho de nosso Estado. Vote Paulo Odoni, 23023, deputado estadual. Coligação Juntos pelo Rio Grande. Cartão vermelho não tem volta. Dá para reclamar, demorar a sair de campo, fazer aquele teatro, mas não adianta nada. O melhor é ir pro chuveiro e pensar no que aconteceu, aprender com o erro e evitar que se repita. Melhor assim. Mas tem situações que não tem volta mesmo. Não dirija depois de beber. Cuide de você, cuide de todos. Jogue em equipe no trânsito. Detran RS. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Venha ver de perto a inovação que transforma a indústria na Mercopar. Aproveite esta grande oportunidade para sua empresa encontrar novas parcerias e fechar bons negócios. A maior feira de subcontratação e inovação industrial da América Latina acontece de 30 de setembro a 13 de outubro, das 14 às 21 horas, no Centro de Feiras e Eventos e Festa da Uva, em Caxias do Sul. Realização Hanover Fest, Sul América e Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Coligação União Verde Ecológica Cristã. A defesa do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável são ações fundamentais para o teu futuro e daqueles que tu ama. Pela preservação do planeta e da vida. Recicle seu voto. Recicle o Rio Grande. Stazinski 43.900.
No coração da capital de todos os gaúchos, o acampamento Farroupilha abre a porteira para cultuar a tradição que se renova a cada ano. De 7 a 20 de setembro, o melhor da cultura regional presente nos mais de 367 piquetes e CTGs. Música, dança, provas campeiras, artesanato e comidas típicas. Ações para toda a família. Acampamento Farroupilha 2014, no Parque da Harmonia. Realização, Prefeitura de Porto Alegre e Fundação Cultural Gaúcha. Estamos de volta com o Guaíba 300 por hora aqui na Rádio Guaíba, 1h44, temperatura na casa dos 23 graus em Porto Alegre, neste dia 20 de setembro, dia muito especial aqui para os gaúchos. Comemoramos a Revolução Farroupilha, que começou em 20 de setembro de 1835. Eu vou fazer uma homenagem até familiar, que nós comemoramos os 90 anos da minha avó, Asta Berst. Eu vou fazer uma homenagem porque é 90 anos, não é qualquer idade, tá feita a homenagem. Beleza, perfeito. 1h44 e nós começamos esse segundo bloco com o piloto da Stock Car e também que corre na Endurance. O Vitor Gen está na linha para falar conosco. Vitor, você está em Tarumã, muito boa tarde. Boa tarde, tudo certo por aí? Tudo tranquilo. Está em Tarumã treinando para Endurance, é isso? Isso, agora estou em Tarumã aqui, a gente tem daqui a mais ou menos uns 15 minutos, a gente vai ter o nosso segundo treino antes da tomada. E estamos dando uma desenferrujada aqui, fazia tempo que eu não andava aqui em Tarumã, e é legal estar aqui de novo, desde as 12 horas do ano passado que eu não andava aqui. Vai servir um pouco para acertar aí o cronômetro para correr com a Stock depois em Tarumã, imagino. Ajuda mais até para matar a saudade, porque também a diferença é que na Stock Car a gente vai ter a chicane nova na 3, e já está todo mundo olhando aqui, cada um tem uma opinião diferente. A minha, que eu acho que ela foi muito bem feita, se a gente for olhar, não tem menos asfalto, as zebras estão numa altura legal, a gente está conseguindo comparar ela com algumas chicanes que tem em Monza, né? Mas tem alguns também que dizem que vai estragar o traçado, que, enfim, saber como vai ser mesmo, a gente só vai saber na hora, né? E só vai ser liberada para estocar. Antes disso, ninguém vai poder andar. Uhum. Eu ia te perguntar, Vitor, tu teve um desempenho, vamos dizer assim, fantástico em Cascavel, por exemplo, que é uma pista de alta que a gente normalmente compara com Tarumã. Isso vai primeiro, o que se encontrou de receita lá para tu andar bem, disputar o pódio, e se isso vai se traduzir para Tarumã, por exemplo, que tem características similares, assim, pelo menos a gente acredita que sejam parecidas. A tua pergunta é bem boa. A gente, depois do nosso resultado lá em Cascavel, que quebrou faltando 2 voltas para acabar a corrida, a gente estava em segundo, com um pódio quase certo e com mais botão de ultrapassagem com o Marquinhos Gomes. Estava em primeiro, né? Então a gente ia até talvez disputar a liderança da prova. A gente foi para as corridas de Curitiba e Velopar que não foram tão boas. A gente tentou trazer alguma coisa de acerto de lá, que o carro estava um pouquinho mais duro, mas que em Curitiba e Velopar não funcionaram. Na tomada do Velopar que a gente começou a achar de novo um acerto que funcionava mais nessas pistas de baixa. Mas, como o ajuste por exemplo, no Velopar eu larguei em 14º, e se eu fizesse uma volta meio décimo melhor na tomada, eu largaria em 8º. Então, em meio décimo tinha 6 carros. Sabe? Então, é um detalhezinho que a gente às vezes vai tentar encontrar, por exemplo, em Tarumã, e algumas vezes até pelo tempo do asfalto, que Cascavel é um pouco mais novo, algumas coisas assim, pode ser que mude o acerto. Então, o acerto desse carro é sempre uma caixinha de surpresas. Por mais que venha bem de outras pistas iguais, a gente sempre tem aquele receio de como vai ficar. Né? Perfeito. Agora, Vitor, diz para nós, a gente levantou aqui no primeiro bloco uma questão que eu queria destacar com você, porque você é piloto e tem uma visão, pode até ter uma visão diferente da nossa. O uso do rádio
nas corridas, durante as corridas, os engenheiros falando com os pilotos pelo rádio. Vitor, na tua opinião, deveria ser banido, não deveria? A FIA fez restrições agora para a Fórmula 1, e claro, isso até o momento não atinge a Stock Car, mas como a Fórmula 1 a gente sabe que é tendência para muitas categorias no automobilismo mundial, pode se estender num futuro, né, Vitor? Como é que tu vê essa questão? Como é que você vê essa questão? Eu tenho uma opinião bem formada sobre isso. Para mim, o rádio só ajuda, usado da maneira certa. Por exemplo, a gente teve no Velopark aqui um acidente que o Valdeno parou no meio da reta, né, com problema de modo de segurança que entrou no carro dele, e o Marquinhos vinha atrás do Thiago Camilo. O Thiago Camilo tirou na última hora e o Marquinhos encontrou com o Valdeno parado no meio da reta. Por um detalhe, ele desviou de um acidente que poderia ser muito pior se ele entrasse embaixo ali do carro do Valdeno. O rádio nessa hora é fundamental. Bem usado, o spotter que está ali falando no rádio, ele pode dizer que tem um carro parado no traçado da reta, né? Isso vai ajudar muito em várias situações de acidente. O piloto já chega numa curva sabendo que tem algum problema nela. Além disso, enfim, tem informações de pista, estratégia, e o rádio é fundamental para a gente organizar quantos litros que a gente vai botar no tanque, que pneu que a gente vai trocar ou não. Eu acho que tem algumas equipes, alguns pilotos que gostam de falar muito, sabe? Mas eu acho que isso é muito mais uma coisa de gosto. Eu falar muito, falar frases longas, por exemplo, vai passar por uma bandeira vermelha agora, vai dar bandeira vermelha e vai parar o treino. Eu acho que é um jeito errado de falar no rádio, né? Vermelha, né? Então tem que ser muito pontual nessa coisa, porque o rádio também não é uma mil maravilhas ali que a gente entende tudo. Então, bem usado, eu acho que só contribui. Agora, Vitor, até a questão levantada pela FIA é o fato de que os engenheiros estavam auxiliando os pilotos na pilotagem, né? Os pilotos já estavam sendo coordenados pelos engenheiros. Nesse aspecto, a Stock é parecida ou não é? O engenheiro dá muitas dicas ou não para os pilotos? Sim, a gente não tem um sistema de telemetria ao vivo como tem na Fórmula 1, né? Então a gente tem a telemetria, mas tem que parar no box para ver. Mas a gente tem um sistema de cronometragem muito legal, que mostra 4 trechos da pista. Por exemplo, o Velopark era praticamente uma curva por trecho. Então a gente sabe muito o trecho que tá ruim, ou um trecho que a gente mesmo piorou, o piloto estava andando, estava fazendo um trecho legal, passou a fazer esse mesmo trecho ruim, piorou em relação a ele mesmo. Na hora a gente tem que falar com alguém dizendo, tu piorou para ti mesmo esse trecho, mudou alguma coisa. Sim. Né? Então essa parte ajuda muito. Eu até, para minha equipe, peço sempre que me falem mais quando acontece alguma coisa assim, ou se tem um trecho que está destoando dos outros, né? Alguma coisa desse tipo. Mas eu acho que não é uma coisa ruim, eu acho que tem que valer mesmo, porque não é só o piloto ali, né? É uma equipe inteira. Então, a pessoa que está no rádio, que está olhando essa telemetria e passando a informação para o piloto, tem que ser boa também, que isso seja bom para a equipe, né? Claro. E as regulagens do carro também, o engenheiro na Stock também dá informações sobre regulagens, faça isso, faça aquilo, isso também ocorre na Stock? No que diz respeito à regulagem, não necessariamente na corrida, né? No que ocorre na corrida, a dinâmica de corrida, por exemplo, bandeira vermelha, bandeira amarela. Mas na pilotagem, o engenheiro auxilia também? Sim, a gente conversa bastante sobre isso. A gente tem hoje uma regulagem de barras ali dentro do carro, então a gente pode endurecer e amolecer a frente ou a traseira andando, né? Isso é uma grande vantagem. E também pode ajustar o balanço do freio. A gente fala muito sobre isso, mas eu acho que sempre acaba sendo mais o piloto que acaba sentindo o que precisa e testa, né? Daqui a pouco eu coloco a barra dianteira mais dura, funciona. Aí sim que eu passo para a equipe, eu coloquei a barra dianteira dura e funcionou. Vamos fazer alguma coisa para ir nesse caminho. Daí a gente vai endurecer o amortecedor, vai fazer alguma coisa de suspensão, né, enfim, na engenharia do carro, para que ele fique dessa maneira e vá para o lado do ajuste
que a gente pode fazer no carro, que também não é tão grande assim. Quanto na Fórmula 1, que podem ser feitos mais ajustes ainda, até de mistura de combustível, por exemplo. Sim. Vitor, de falar assim, aproveitar que a gente está falando de parte técnica aí do Stock Car, tu corre num Stock Car com uma carenagem diferente, também é um carro mais antigo um pouco, mas uma curiosidade que eu tenho até sobre a Endurance gaúcha, o que se traduz aí, o que passa de um carro para o outro, assim, o que a gente dá para comparar do carro da Endurance aí, o Ford Fusion que vocês andam na Endurance com o Stock Car atual? O Ford Fusion é o chassi antigo da Stock Car, na verdade, né? A Stock Car agora está com um chassi novo, que ele é bem... a parte de segurança dele é muito melhor que o do antigo, né? Também porque aumentou a velocidade, aumentou muita coisa que o antigo não tinha. A gente lá em Goiânia, por exemplo, está dando 265 por hora. Em relação a essa troca de chassi, tem uma diferença grande, assim. Esse chassi antigo a gente percebe que é mais mole, sabe? Ele tem uma característica de ser mais mole, e eu acho que isso o novo tem uma vantagem, assim, que a gente consegue ter uma transferência de peso mais rápida de uma curva para outra, a gente consegue ter uma frente mais rápida, o carro ele é mais grudado no chão, assim, vamos falar. Tá. Ainda sobre a Endurance aí em Tarumã, eu queria saber um pouco como é que estão as disputas aí, tem a expectativa de grid, dá para dar uma observada nos boxes, como é que tá a corrida para as 3 horas de Tarumã, que dá para sentir que é uma prévia das 12 horas aí, a gente começa a ensaiar aí os trabalhos para a grande corrida do ano, né? É verdade, os grids aqui da Endurance são muito legais. Em Rivera, na última etapa que a gente fez do Endurance, teve 34 carros no grid. Aqui eu acho que a gente vai também para mais de 30 carros no grid. Às 12 horas já tem uma previsão de 40 carros. Né? Então, o grid está bem legal, sabe? Tem muito carro andando e é legal ver que tem uma diversidade grande, mas no fim todo mundo vira parecido, né? Dentro da sua categoria, lógico. E isso é legal, assim, a gente dá para... o clima também tem um clima mais amistoso, isso é legal, todo mundo se conversa mais, né? E é legal a gente estar com os amigos aí que eu conheço, me criei com o pessoal aí, desde pequenininho, agora todo mundo vem falar sobre corrida, sobre a história, como é que é. Isso é legal estar aqui no meio, assim. Fazer uma última pergunta aí para ti, Vitor. Como é que estão? Até o Marcelo Jacomelo está nos ouvindo aqui, pediu até para fazer essa pergunta. Como é que estão as tratativas aí para 2015? O que está se projetando já aí para 2015 com a Stock? Ou como é que é o futuro aí? 2015 eu estou trabalhando agora para fechar o ano que vem, ter um pouco mais de verba, como todo mundo acha que quer, né? Todo mundo quer piloto. Então a gente está trabalhando, eu estou com um patrocinador forte esse ano, Canal Bauer, então isso está me ajudando bastante. E eu acredito que ano que vem a gente vai conseguir fazer uma coisa ainda melhor, porque é sempre importante, por exemplo, a gente quer investir num engenheiro para a equipe, a gente quer investir em mais ainda peças de reposição que a gente já usa muito. Então, tudo que tiver aí ajuda. Mas eu pretendo ficar na Stock Car, e de preferência ficar na equipe que eu tô. Acho que a gente está numa crescente e falta alguns detalhes só para a gente conseguir atingir aí o pódio, que está faltando bem pouco, eu acho. Perfeito. Vitor, só para finalizar rapidamente, você, nas 2 corridas do Velopark, você terminou no pelotão intermediário ali, né? 17º na primeira corrida e 16º na segunda. Como é que você avalia essa classificação? Não ficou tão lá em cima, mas também não ficou tão abaixo. Eu não gostei, na verdade, nem da corrida de Curitiba, nem da corrida do Velopark. A gente largou em 14º no Velopark, que foi na última hora que a gente conseguiu fazer com que o carro virasse os tempos, assim. A gente antes disso estava sempre abaixo de 20º, cheguei a ficar em 28º num dos treinos, então estava muito difícil pra gente. Na tomada a gente conseguiu achar um carro rápido, que nas primeiras voltas no Armap, antes de alinhar, também estava muito rápido. Eu cheguei a virar uma volta de aquecimento antes de alinhar no grid, no domingo mesmo, de 54,7 segundos ali antes de ir pro grid.
e durante a corrida depois eu virava 55,5, 55,4 com push. Então, a gente não conseguiu prever que o comportamento do carro depois que o pneu gastasse um pouco, acabou ficando muito traseiro e o resultado não foi muito legal. Perfeito. Mas eu acho que a gente sempre teve um ritmo bom até essa metade do ano e a gente encontrou assim mais ou menos o que a gente precisa ter para Santa Cruz. Maravilha, gostaríamos então de te agradecer, Vitor. Obrigado pela gentileza de nos atender. Você que está em Tarumã, daqui a pouquinho tem treino da Endurance, vai sentar no carro daqui a pouquinho e mandar ver, sentar o pé no acelerador. Obrigado, Vitor, e uma boa tarde aí pra ti. Boa tarde. Valeu, uma boa tarde pra vocês. Agora eu vou acelerar aqui. Beleza. Tchau. 1h58, 1h58, a temperatura em Porto Alegre na casa dos 23 graus. Tá aí o Vitor Gens, Bernardo, uma última consideração rapidamente antes de encerrar. Vou pegar aqui as apostas que eu tava perguntando no Facebook do Pit Lane, as apostas dos nossos comentaristas ouvintes. O Luciano Cardoso aqui de Porto Alegre aposta no Hamilton para vitória amanhã. Eu também. As apostas são todas no Hamilton. O Davidson da Conceição também aposta no Hamilton. E você, Bernardo? Eu, porque sou do contra, eu vou apostar no Sebastian Vettel, o cara que mais ganhou o GP de Singapura até hoje. Muito bem, eu vou de Hamilton, o Bernardo vai de Vettel e nós ficamos por aqui. Vamos acompanhar a corrida GP de Singapura amanhã a partir das 9 da manhã. Guaíba 300 por hora fica por aqui. Você segue com a programação da Rádio Guaíba. Muito boa tarde e bom final de semana a todos. Tchau!